Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, que te dá 200% de bônus no seu valor depositado. Link na descrição do vídeo, comentário fixado, acesse o nosso link. Na hora que for realizar o seu depósito, é importante você preencher com o nosso cupom Godoy1x para você garantir 200% de retorno do seu depósito. E aí, cara, tem, para seu palpite vencedor hoje: Grêmio e Fluminense, São Paulo e Bahia, Criciúma Internacional, Flamengo e Cruzeiro. Tem jogo pra caramba pra você aproveitar no 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, fechado? Galera, só pra lembrar, hein, o jogo do Flamengo hoje é às 6h30, né? A gente acaba estando acostumado ali no jogo 4 horas e tal. 6h30, então, a bola rola no Maracanã para o jogo Flamengo e Cruzeiro. E eu já deixo o convite para você chegar junto com a gente. Se é 6h30, deve ser o quê? 1h30, quase 2 horas depois, 8h30, mais ou menos. Estaremos juntos lá e direto do Maracanã, acompanhando e falando sobre essa, quem sabe, mais uma vitória do Flamengo. Flamengo essa manutenção na liderança, com mais uma conquista de 3 pontos em casa, o que é muito importante. Então chega junto, não se esqueça de deixar sempre o seu like, deixar a sua curtida, se inscrever no canal. Muita gente acompanha nosso canal e ainda não está inscrito, então aperta o botão de inscrever-se, cara. Seja muito bem-vindo, estaremos lá no Maracanã, então daqui a pouquinho a gente já tá junto. Vamos falar sobre esse Flamengo e esse Cruzeiro, que vamos ver como é que a provável escalação de ambos, que o Flamengo vai a campo. Importante, o Flamengo vai ter o retorno do Eric Pulgar. O Chile ontem empatou 0-0 com o Canadá. O empate favorecia a seleção canadense e com isso o Chile volta para casa. O Chile está eliminado. Então a rapaziada da seleção chilena está voltando para os seus clubes. Eric Pulgar já tem então essa expectativa de já retornar para o Flamengo. Quem sabe está ali apto para enfrentar o Atlético Mineiro, ou quem sabe está à disposição, ser relacionado, e aí vai depender de como o Flamengo vai fazer a sua avaliação física. Mas o Chile então já voltou. O problema é a seleção do Uruguai, né? E a seleção do Uruguai tem muito mais qualidade do que a seleção chilena. A promessa é que eles vão durar mais um pouquinho. Talvez tenha um confronto interessante nas quartas de final, enfim, talvez até com o Brasil. Mas, de qualquer forma, vai ser um pouquinho mais lá pra frente. Mas a galera do Chile já voltou e o Flamengo já vai ter o Eric Pulgar. Passando pela escalação do Flamengo, passando pela escalação do Cruzeiro, antes relacionados. O Gabigol não está relacionado. O Gabigol ele foi afastado pelo Flamengo. Segundo, né, o que foi informado é que o Flamengo não havia gostado ali da declaração do empresário. Essa parte que eu não concordo. Essa parte que eu não concordo. Não é que o Gabigol seja afastado que eu não concordo. Não, não é isso. É a explicação que o Flamengo às vezes dá. O Flamengo ele gosta de dar uma explicação que eu acho que não há necessidade nenhuma. Eu acho que tem que ser muito mais honesto. E, tenha peito, pô. Tenha peito. O Flamengo ele fica melindrado com um torcedor que apoia as decisões do jogador, ou torcedor que, sabe... Pra não... O Flamengo, ele quer evitar atrito com o torcedor. Então ele dá a entender que, não é por causa de mim. Eu quero, sabe? Porra, infantilidade, cara. Porra, tem que ter essa gestão precisa ter um pouco mais de peito. Não, pô. Não, a gente tá afastando ele porque ele tá com 5 jogos. Ele tá com 5 jogos. A gente não quer que calhe dele fazer 7 jogos e ele não sair. Não é bom nem pra ele e nem pra mim. Nem eu quero e nem ele quer. Aí o Flamengo dá a entender, não, a gente quer. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque lá na frente, o Gabigol fez gol. O Gabigol foi artilheiro de alguma coisa. Futebol tem dinâmica, eles sabem disso. Eles vão falar assim, a gente quis. Quem não quis foi ele. Mentira, pô, ninguém quer, pô. É muito mais justo falar, vamos afastar ele pra não ter risco dele cumprir 7 jogos e assim a gente não conseguir liberá-lo. Porque a gente quer liberar agora, de imediato, ok, pra ganhar um dinheirinho e botar no bolso. Isso, mas é isso, o futebol é isso. O Gabigol quer, o empresário do Gabigol quer e a gente também quer. É por isso que ele então não vai. Aí vem com o papo de não, porque o cara deu uma declaração que seria uma enorme infantilidade. Você afastar alguém porque uma outra pessoa falou sobre... Então, às vezes falta um pouquinho mais de peito pro Flamengo para tomar essas decisões. Vamos para a provável escalação do Cruzeiro. O Cruzeiro vai a campo, galera, com Anderson, com o meu xará William na lateral direita. É o jogador até que faz mais desarmes, tá? No Campeonato Brasileiro, é o meu xará. Neres e João Marcelo, podendo ter essa mudança na zaga, e com o Marlon lá na esquerda. No meio de campo com o Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro, Matheus Pereira, muito bom jogador, né? Muito bom jogador. Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Verón. Matheus Pereira, na minha opinião, está entre os melhores meias desse Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma, entre os melhores. Vamos pro Flamengo? O Flamengo vai a campo, tem retorno, né? Vai ter ali mudança e tal. O Flamengo vai a campo com o goleiro Rossi no gol. Na lateral direita, o Wesley. Já tem uma mudança ali na zaga. Fabrício Bruno com Davi Luiz.
Davi Luiz, então, retornando, jogando ali ao lado do Fabrício Bruno, atuando pelo lado esquerdo, né? Já que vai jogar com o Fabrício Bruno pelo lado esquerdo. Falando do lado esquerdo, o Ayrton Lucas, como, então, lateral esquerdo. O meio de campo também tem mudanças. É o Alan, Gerson e Lohan. O Léo Ortiz, né, volta ali para o banco, mas tendo uma opção. No lado direito é o Luiz Araújo. Quem está de volta no lado esquerdo, Bruno Henrique. E mais à frente, o Pedro. E o Flamengo vai ter opção, né? Eu acho que a grande condição hoje, até com o Eric Pulgar voltando, com os desfalques da Copa América e tudo, o problema do Flamengo não é o defensivo, né? Tá ali, o Wesley até, né, deu conta, no outro jogo foi mais abaixo, não foi toda mais abaixo, mas deu conta ali, quando tiver o Varela e tal. O Vinha, o Ayrton tá mal, né? Tá mal. Mas o Flamengo tem peça, né? Tem peça. O problema é aquele meio da chegadinha, né? Que é onde pisa o De La Cruz, que é onde pisa o Arrascaeta. Ali que, né, os desfalques, pô, tu perde um De La Cruz, tu perde um Arrascaeta, né? Então, assim, esse meio da chegada do ataque ali, né? Aquele meio barra ataque, que faz a conexão, que o Flamengo tá perdendo. Sistema defensivo já tem, né? Tem todo mundo ali, eles vão girando, quem tiver melhor fisicamente. Como um primeiro homem, o Gar tá voltando, que é muito importante, mas Léo Ortiz, por um bom número de jogos aí, vai dando conta do recado. Tem aí o retorno também do Alan de lesão, então daria pra girar. O problema é ali, né? Aquela conexãozinha ali de, pô, De La Cruz, Arrascaeta, e aí, né? Sempre tem mais opção, porque aí realmente não tem. E na ponta esquerda, que aí não foi a convocação, né? Ponta esquerda foi... Porra, o Cebolinha acabou se machucando, e aí também o Bruno Henrique depois acabou se machucando, mas principalmente ali o Cebolinha, né? E aí o Bruno Henrique fora, com o Cebolinha fora, você tem que botar o Vitor Hugo, a opção foi o Vitor Hugo, então enfim, aí já foi um problema maior, mas Bruno Henrique está de volta pelo lado esquerdo. Bruno Henrique tem que aproveitar essas costas do meu xará, do William. O William é um jogador muito importante para o Cruzeiro, um jogador que tem esse combate, um jogador que mais tem desarmes ao longo do Campeonato Brasileiro, mas também é um jogador que apoia bastante. Então, né, mais uma aí, oportunidade para o Bruno Henrique ter espaço, até porque o Bruno Henrique precisa desse espaço para percorrer. O meio de campo do Flamengo, ele acaba marcando a marcação meio por zona, né? Quem cai naquele espaço, você faz a marcação, não é uma marcação individualizada, como por exemplo do Renato Gaúcho ou de outros treinadores. É uma marcação já por zona. Tem que ficar atento ali no Matheus Pereira. Matheus Pereira é um meia interessante, inteligente no futebol brasileiro, que tem que ver onde que ele vai cair ali, porque é ele que abastece a rapaziada. Ele não é um meio campista de tanta finalização de fora, não é, mas é de encontrar passes, de dar assistências, gosta de jogar no entre linhas. Então, por exemplo, o Alan, possivelmente, em alguns momentos o Matheus Pereira vai cair nessa mesma zona do Alan, então vai ter aquele embate. É bom porque o Alan é um jogador de muita cobertura, ele é um jogador veloz e com cobertura, então é pra ele ficar atento, porque é um bom jogador, sem dúvida nenhuma. Ele tem um talento ali no camisa 10 do Cruzeiro. Então, 6h30, a bola rola no Maracanã, oportunidade, né, pro Flamengo fazer mais 3 pontos, o que é muito importante, que a gente já havia falado. Aquele tropeço pro Juventude, a derrota pro Juventude, ela ganha um peso diferente dependendo de hoje, né, porque aí se você 6 pontos, você só consegue fazer complicado. Mas se o Flamengo de 6 pontos fizer 3, ou seja, ganha o Cruzeiro hoje, ok, você vai dentro desse cronograma. Importante que o Flamengo vai mantendo a sua liderança. O Botafogo empatou com o Vasco, bate muito no nosso vídeo de ontem, que a gente trouxe, né, todos esses 4, né, hoje líderes, Flamengo, Botafogo, Bahia, Palmeiras. A gente falou sobre os próximos 4 jogos, que é nesse que engloba a Copa América. Então o Botafogo já deu um tropeço, o que era, né, dentro daquela previsão que a gente fez, que a gente poderia imaginar. Hoje tem uma possibilidade também do Bahia tropeçar, enfim, aí a gente vai acompanhando aí, mas hoje é 3 pontos do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Fechado? Então, tamo junto, até logo mais. Até daqui a pouco, então, estaremos já lá no Maracanã, um grande jogo para todos vocês. A gente se vê daqui a pouquinho, então. Curtida, like, inscrição, tamo junto, até mais, abraço.